Oi, eu sou o Gui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Muita gente está falando, o livro tá hypado, é uma literatura extremamente importante para o momento que a gente está vivendo, mas eu não gostei muito da história e vou dizer por quê. A história passa no Rio de Janeiro, nos tempos atuais, visto que no livro tem prints de conversa, tem séries e filmes da atualidade, música, então a gente já entra nesse ambiente sabendo que estamos vivendo nos dias atuais. Nós somos apresentados a três personagens principais: o Ian, que é um estudante de economia e descobriu recentemente que tem HIV, o Victor, que é um estudante de cinema e está envolvido com um soro positivo indetectável, que é o Henrique, que é um publicitário. Logo de início a gente já sabe que o livro vai se tratar de pessoas de classe média, então algumas coisas que vão acontecer ao longo do livro você pode achar que é um white people problem para aquelas pessoas, mas não aquelas em relação ao HIV, mas sim em todas as histórias secundárias que acontecem no livro, os dramas que eles sofrem, etc. Mas lógico, a gente tem que entender que o livro se trata de um young adult, então a gente tem personagens que estão saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Cada capítulo do livro é um personagem diferente contando a sua perspectiva da história em primeira pessoa. Os três acabam se envolvendo ao longo do livro, então o Victor ele se envolve afetivamente com o Henrique, e o Henrique vai ajudar o Ian nesses primeiros passos da descoberta do HIV, da infecção. Essa forma de cada capítulo contar a história de um personagem fez com que eu não conseguisse me identificar e nem me apegar a nenhum deles. E além disso, além dessas três histórias principais, existem muitas outras histórias secundárias, então acaba sendo um livro com muitas histórias. E ok, é um livro que eu entendo que trata sobre o cotidiano, então realmente vão ter muitas histórias. Só que você acaba ficando meio perdido. Eu me senti assim, porque eram histórias secundárias que envolviam os personagens, eles lidando com as coisas do dia a dia, que é normal você ter, só que aí você fica com muita coisa, e aí eu acredito que se diminuíssem essas histórias secundárias e focasse nos diálogos mais aprimorados, nos diálogos que você conseguisse desenvolver melhor essa questão de você se identificar com o personagem, seria muito mais efetivo do que criar esse grande universo. E eu entendo que eu não sou o público-alvo desse livro, porque eu sou quase uma maricona de 30 anos, e o livro é para pessoas que estão passando do ensino médio para a vida adulta. Quando eu falo que são muitos personagens mesmo. Então no livro de quase 300 páginas, a gente é apresentado aos três personagens principais, e cada personagem tem uma cerca de 5 outros dentro do seu núcleo. Então são muitos personagens para poucas páginas. A maioria dos personagens não tem importância efetiva para a história. O Ian, ele recentemente descobriu que ele foi infectado pelo vírus, e ele passa a história tentando lidar com aquilo, como vai ser a vida dele sendo soro positivo, como ele vai lidar com as coisas, a família, os amigos, as relações afetivas. E o Victor, ele vai se envolver com o Henrique afetivamente até o momento que o Henrique vai falar que ele é soro positivo, e o Victor então ele vai surtar. Em relação ao HIV, o Ian é o personagem que mais vai trazer informação, porque a gente vai entender como funciona todo o processo de ir no médico, ir nos exames. Achei muito interessante uma parte que fala o porquê o medicamento ele deve ser tomado todos os dias, que hoje em dia você só precisa tomar um comprimido, esse tipo de coisa. Então é bem legal essa parte de informação em relação ao vírus, que acaba não sendo nenhum bicho de 7 cabeças. E acho importante as pessoas mais novas saberem sobre isso, e que isso não é mais uma sentença de morte como era no passado. Já o Victor é um personagem que eu odiei ele durante o livro inteiro. Ele é uma pessoa extremamente arrogante, orgulhosa, chata, insuportável. O Victor é um gay do Twitter, basicamente isso. Eu não aguentava ler os capítulos dele porque ele é extremamente mimado, e se o Lucas ele quis que a gente pensasse isso do Victor, ele conseguiu. Tanto que eu não consegui torcer pro Victor depois, de tão chato que esse menino é. É insuportável, insuportável. Vocês não têm noção. E ele tem uma amiga que é mais chata ainda, que parece que é a mãe dele. Não dá esse personagem. Mas aí então ele vai se envolver com o Henrique, e ele tem todos os preconceitos em relação ao vírus. Quando o Henrique fala que ele é soro positivo, o Victor surta, e lógico, ele vai ter o crescimento dele dentro da história, ele vai se ver como um privilegiado que ele é, em relação à família, em relação a amigos, em relação a tudo, e ele vai mudar o pensamento dele ao longo da história. Só que ele é tão chato que quando ele muda o pensamento dele, minha vontade é: garoto, você merece ficar sozinho. E assim,
É compreensível? É compreensível, porque ele é uma pessoa que tem os privilégios dele, ele é mimado, então aparentemente as coisas nunca saíram no controle dele. Mas ele é muito chato. E aí, por fim, então, a gente tem o Henrique, que é uma pessoa que é extremamente machucada pela vida por ter sofrido muito preconceito, principalmente em relação à vida amorosa dele, porque todo mundo que ele se envolveu, a partir do momento que ele conta, essa pessoa se afasta e ele é muito machucado por conta do ex-namorado dele. Ele descobriu estando com essa pessoa e aí essa pessoa, ela acompanhou ele durante o tratamento, durante quase um ano, planejando uma viagem e simplesmente sumiu, né? Homem. E simplesmente foi pra Nova Zelândia, não avisou nada. O Henrique descobriu depois que ele tinha sumido. O nome desse menino é Carlos. Então, o Henrique odeia tudo que aconteceu na Nova Zelândia. Ele odeia a Nova Zelândia, ele odeia O Senhor dos Anéis, que foi gravado na Nova Zelândia. Claramente, ele tem alguma coisa que não foi resolvida com esse Carlos. A partir daqui vão ter spoilers ao ápice da história. Então, se vocês quiserem, vocês pulem até o valor que vai estar informado aqui. Então, esse ex que magoou ele fala muito sobre... Ele volta falando que ele não conseguiu se envolver com ninguém, que ele quer voltar, todo aquele papinho e pedindo desculpa, perdão. E o Henrique, ele não aceita. Então esse Carlos, na hora de ir embora, ele vira assim pro Henrique e fala assim: vou me vingar de você, vou me vingar de você. Fala que vai se vingar. O Carlos, ele expõe a sorologia do Henrique na internet, com uma foto dele. E aí esse post, ele viraliza. E aí muita gente, então, fala pro Henrique coisas positivas quanto negativas. Quem já foi cancelado sabe que as coisas negativas têm muito mais poder do que as coisas positivas. Então o Henrique, ele vai ficar muito mal em relação a isso. E na verdade ele deve ficar muito mal porque isso é crime. Só que ele vai deixar o fato do Carlos ter cometido esse crime de lado e vai juntar os amigos e vão se vingar do Carlos. E aí a grande vingança é uma pichação do muro onde Carlos mora, com várias bexigas de tintas de tons diferentes, da cor do arco-íris. Eles picham uma frase dizendo que HIV não mata, o que mata é o preconceito. E tiram uma foto. E o Henrique, então, ele posta essa foto e ele vai contar tudo o que aconteceu em relação ao Carlos e em relação a como ele demorou para se aceitar, mas como ele se aceita em relação ao HIV. Então esse é o grande ápice da história, né? O exposed do Henrique e a vingança que ele fez junto com os outros amigos pro Carlos. O auge da história, então, acontece no final. Então, o que me incomodou? Já há várias coisas que eu falei. O fato de cada personagem contar sua história do seu ponto de vista foi algo que eu não curti, porque não fez com que eu me apegasse a ninguém. Eu senti que algumas coisas foram muito jogadas, então eu parava alguns momentos no livro e falei assim, tá, mas qual que é a necessidade disso? Isso vai ter importância para a história? E às vezes não tinha. Então, por conta disso, por eu achar que as coisas foram muito jogadas, chegou um ponto que eu falei assim, mas esse personagem nem teve tanta importância no livro inteiro, ele tá tendo tanta importância agora, não entendi, não faz muito sentido pra mim isso. Outra coisa que eu não gostei foi da descrição, principalmente das personagens. Então o autor, ele traz a altura e o peso da maioria das personagens, cor dos olhos, e aí eu me senti como se eu estivesse num grande Tinder, num Grindr, e não, eu não tô, sabe? Não me importa como que é a altura dele, ou quanto ele pesa. Existem outras formas de falar sobre isso para que a gente possa imaginar. E fora isso, o fato de se apegar tanto às características físicas do personagem. Então tem um personagem que ele é muito alto e muito magro. E o autor, ele vai enfatizar que o personagem é muito alto e muito magro praticamente o tempo inteiro. Apesar de tudo isso, teve coisas que eu gostei sim. A premissa do romance eu achei muito interessante, porque é um romance que traz informações sobre o HIV, que é importante sim para nossa sociedade. É um romance extremamente leve, mesmo tendo um tema muito pesado. Então o HIV, ele vai ser um pano, uma base, um pano de fundo que vai mostrar realmente que a vida não para, que as coisas vão acontecer, e se você tem HIV ou se você não tem HIV, não importa, porque as pessoas que têm HIV, elas vão passar por algumas coisas a mais, mas a vida vai continuar. E todos os dramas da vida vão continuar e vai ser um drama a mais, que outras pessoas vão ter em relação a outras coisas, tipo passar no vestibular, casamento, etc. Então assim, eu achei muito legal isso, apesar de não satisfazer as minhas expectativas, mas as expectativas eram minhas, né? E eu imaginei realmente que poderia ser uma coisa mais dramática, que fosse um young adult que falasse sobre morte, sobre as perdas, como o John Green fez em A Culpa das Estrelas, sobre o câncer, mas histórias da comunidade LGBT já tá cheio disso, desde 1990, então a gente já tá acostumado com a dor. E não só isso, é porque eu também não tô acostumado com esse tipo de literatura, porque
Eu não gosto de Young Adult. Eu não estou falando que o livro é ruim, ele não funcionou pra mim. Então o Lucas, ele é biblioteconomista, esse é o primeiro romance dele, ele teve outros contos, se eu não me engano, já publicados. Ele escreve bem, só pelo fato de você se envolver com a história, mesmo que você não se envolva com as personagens, isso demonstra que a escrita dele é boa. Eu vou dar 3 estrelas pra esse livro, eu espero que as pessoas não fiquem bravas comigo por conta disso, mas é porque eu gostei da temática da história, mas eu não gostei de como ela foi contada. E foi difícil terminar de ler, sendo bem sincero. Eu já tava sem um pouco de paciência, mas isso provavelmente é uma coisa minha, porque se você entra na Amazon, se você entra no Scoob, você vai ver que as reviews são boas. Então se você tiver a fim de ler esse livro, procure outras reviews, outras opiniões, que não sejam só a minha. Então é muito fácil falar que eu não gostei, porque não fui eu que escrevi, e eu também não estou acostumado com esse tipo de literatura, então é fácil não gostar. Se você gostou desse vídeo, faça seu comentário, curta, comenta, pode me xingar, eu já estou acostumado no Twitter, as pessoas me xingando, então não tem importância nenhuma, pode me xingar também. E se inscreva no canal, compre o livro do Lucas, essa foi uma visão que eu tive em relação a ele, então pode ser que você goste sim da história. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado e até a próxima. Fui!